Antes de começar o vídeo, queremos deixar bem claro para você que Todo o conteúdo que aqui vai ser exibido não tem vínculo nenhum no que se diz respeito à doutrina, a ensino e a pensamento, nem da nossa igreja, nem do nosso líder e nem do nosso ministério. ok? Isso fica bem claro, galera. E é isso aí. Curta o vídeo aí. Valeu. Valeu! Fala, galera. Mais uma vez estamos aqui para apresentar a vocês mais um convidado. Antes de nós começar, não esquece aí, ó, se inscreve, deixa teu like, né? Compartilha com teus amigos aí, com todo mundo. Não é isso aí não, Romas? É isso aí, galera. Hoje nós estamos aí com mais um convidado aí top. Show que de vocês vão bolas. gostar. É como a gente tem falado, cara. A gente tem prometido pra vocês conteúdo de qualidade, não é qualquer coisa. Conteúdo de qualidade a gente tem trazido aqui. Então, deixa teu like, Se se inscreve inscreve. no canal, ativa o sininho aí pra receber novas notificações, compartilha porque vai ser muito bom e o papo de hoje tá Show. top. E para você que nos acompanha aí, nós temos a nossa vaquinha aí, para você deixar aí qualquer valor para nós dar continuidade no canal aqui. Show de bola. Falando dos nossos patrocinadores, daqui a pouco chega a pizza. Pizzaria Show de Lourenço. bola. Se liga nas canecas. Sublime, pessoal lá, Jubi Samia, mais uma vez, Ovelhinha Baby, né não, Rony? É isso aí, Ovelhinha Baby. E se você quiser também nos ajudar e querer a sua marca aqui com a gente, Entra em contato, entre né? em contato, galera. É isso aí. Show. Luciano Cavalcante. Quem é Luciano Cavalcante? Pra nós e a galera conhecer quem tá ouvindo aí. É um pouco complicado, assim, você se definir, né? Se autodefinir. Autodefinir. Mas, enfim. Bom, é um cara que... Ah, rapaz. Bom, Assim, no seu currículo aqui, personal, youtuber, tá aqui nos bastidores, nós tava falando sobre coach, Aham. personal e tal. vamos lá. Vamos buscar desde o início, né? Aham. Desde criança eu sempre gostei de treinar, ver filmes de ação, filmes de luta, enfim. E quando eu tive a oportunidade, em 89, eu comecei a treinar musculação. Eu tinha 11 anos de idade. Uhum. E me apaixonei, gostei daquele mundo, daquela coisa e tal, de treinar, de sentir que o corpo vai ficando mais forte. Mesmo sendo criança, você já sente, né? Uhum. E logo em seguida, em 92, comecei a treinar artes marciais. Foi com Karate Kyokushin, foi a primeira arte marcial que eu comecei a treinar. Karatê mesmo, foi? Foi. Uhum. E em 97 eu comecei a trabalhar. 1997, na Academia Companhia da Saúde. Ela é daqui de... Onde era? É aqui, próximo. Aqui próximo, né? Em Juazeiro do Norte. Em Juazeiro. Aí comecei a trabalhar, era uma época que não tinha tanto glamour quanto hoje, né? Então, assim, era uma coisa realmente que você tava ali porque gostava. Uhum. Sabia, ganhava pouco, não ganhava muita coisa, mas eu queria levar isso como uma profissão, né? Em 2002, a primeira faculdade chegou aqui no Juazeiro, eu não tive a oportunidade de ir para fora, como pessoas que são mais abastadas financeiramente têm, né? Uhum. E fiz o vestibular, logo depois passei, concluí. Tenho 2 graduações em Educação Física, licenciatura, bacharel. Tenho 3 pós. Nossa. Sou professor de pós. Aí comecei em nutrição, só que eu não concluí porque foi na época que eu montei o estúdio. Né? Essa questão de personal trainer realmente é porque eu vi ali, deixa eu ver quando foi, 94, 95, a gente comprava revista americana, às vezes só para olhar figura, olhar foto, que a gente não sabia ler, né? Uhum. Então a gente olhava ali as coisas e a gente via muito nome personal trainer e tal. Então a gente começou a entender que o parceiro de treino era muito importante para o desenvolvimento. Então a gente teve uma sacada que o personal ia ser muito importante para aquela pessoa que não sabia treinar. Uhum. Em 2001, ou foi 2002, eu fiz o primeiro curso de personal trainer e daí a gente começou a trabalhar com. Aí eu vendo assim com as tuas redes sociais, tá lá como coach, né? Mas tu tava me falando que o coach é mesmo que o treinador, como é isso aí que tu tava dizendo? Porque assim, o coach em inglês ele tem algumas definições, né? E uma delas é treinador, então não é aquele coach de... Que a gente vê na moda hoje em dia aí, né? Não é. Aquele autoajuda, aquele negócio todo, né? Não é. E eu coloquei o nome coach, foi mais para sair da moda de fulano de tal personal trainer nas mídias sociais, né? Então eu coloquei coach.
E hoje você vai ver que todo mundo hoje é coach, assim. A galera que dá aula, que é dessa área da saúde com exercícios físicos, musculação, você vai ver que eles adequaram Leva também esse nome, título, né? de Traz coach. esse nome. Na graduação, a gente tem uma cadeira de psicologia. A gente aprende ali o básico do básico. E eu nunca achei que a gente fosse usar. Isso aqui é só pra encher linguiça, enfim. Uhum. Mas com o passar do tempo, e eu acho que a criação das mídias sociais tem deixado o pessoal um pouco mais frenético. Então a gente tem visto assim uma necessidade real de aprender um pouquinho mais sobre essa parte psicológica, que o treinamento, antes de tudo, ele nasce na mente. Uhum. Porque o exercício em si, ele é algo que é mente e corpo. Porque para você fazer um movimento, você primeiro pensa no movimento. Porque é muito rápido. Entendeu? Leva Então, de segunda ali. aí depois é que o músculo ele vai e obedece e faz o movimento. Entendeu? Então, assim, essa parte também é importante a gente, pelo menos, ter um conhecimento um pouco mais aprofundado, porque os nossos alunos, os nossos clientes, os nossos pacientes, como a pessoa quiser definir, precisam muito desse cuidado também. Às vezes a pessoa ela quer treinar, mas ela não consegue treinar naquele dia por um motivo X ou Y que você tem que tentar entender o que é, sabe? Antes de tudo, não é só uma questão só de físico, só de resultado. No início eu trabalhei muito assim, uma questão só de físico e resultado, e corpo e tal. Mas hoje a gente vê que é algo muito mais abrangente, a gente trabalha muito mais aberto para isso. Como foi que começou, Luciano? Você começou a ir pra academia e foi gostando, rapaz, vou fazer isso aqui. Ou tu virou um Hulk antes, porque você parece um Hulk. Não, foi... Não, eu já fui realmente Muito bem grande. bem maior. Hoje eu tô tentando voltar, né? Com 43 anos quase, a gente tá tentando voltar aí a forma. Massa. Mas enfim, cara, foi algo realmente que Deus colocou na minha vida. Eu acredito muito que Ele me deu um dom e me deu essa missão, digamos assim. Porque foi tudo que foi acontecendo por acaso. Não foi nada que, tipo assim, nossa, isso aqui é legal, vou fazer. Não. Foi acontecendo, né? Como eu disse, criança, 6, 7 anos, eu assistia muito O Pequeno Mestre, assistia muito a alguns filmes de... O Hulk, na época, quem fazia era o Lou Ferrigno, né? Assistia muito o Arnold e, putz, eu quero ser assim, eu quero ficar assim, Ia pegando legal as e tal. referências, né? Aí vem dessa época, né? Assim, que os nossos heróis eram fortes, né? De filmes e de desenhos, né? Hoje tá um negócio um pouco estranho. Mas enfim. Mas enfim, começou assim. E muita coisa que hoje eu sei, por incrível que pareça, não foi a faculdade que me ensinou. Porque a graduação, diferente que muita gente acha, não ensina ninguém realmente a trabalhar. Ela te licencia a trabalhar. É diferente. É verdade, é interessante, sabe? sim. Então, assim, muita coisa eu aprendi pra mim, tanto na parte de treino quanto na parte de nutrição e outras coisas. Aí, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a colocar essas coisas em prática. E eu vi que o mundo acadêmico, ele não condiz com o mundo real em muitas coisas. Então, lógico, isso deve mudar de instituição para instituição, de professor para professor, mas em sua grande maioria, no Brasil pelo menos é assim, é a realidade, né? Então você tem que buscar fora, você tem que buscar em cursos rápidos, aqueles cursos de fim de semana, lógico, você tem que estudar quem é a pessoa que está ministrando o curso, se vale a pena você ir ou não. Então eu fiz muito isso, eu rodei muito o Brasil para participar de cursos que eu achava que eram excelentes, tive sorte, graças a Deus, com pessoas que são daqui do Brasil, pessoas que são de fora. Você já foi pra fora já? Ainda não, Mas pretende. é só as fronteiras abrirem de novo. Então começou assim, sabe, um pouco por acaso, foi tão por acaso que essa primeira academia foi assim. Eu tava pedalando, eu passei em frente e a fachada dela tava um pouco feia. Aí eu parei e eu lembrei de um amigo meu que trabalhava com pintura. E eu parei para falar com o dono para poder ele pintar a academia, né? Fazer lá o nome, o letreiro, né?
Aí o cara perguntou pra mim, assim, que eu tinha um físico legal e tal. Pô, tu sabe isso aqui? Eu tô precisando de um professor aqui. Eu digo, sei, trabalho com isso, né? Abordou a pessoa certa, né? Pois foi, aí começou daí. Aí o meu primeiro trabalho realmente de carteira assinada foi numa academia chamada Athletic Point, que é de 2001. Eu fui pra lá pra treinar minha esposa. E o professor, ele tinha problemas com alcoolismo e fazia uma semana que ele não ia. Uhum. E o dono viu eu orientando minha esposa e perguntou, pô, tu saca isso aí, né? Eu disse, sei. Uma semana depois eu tava lá, carteira assinada e tudo. Então, começou por aí, sabe? Uhum. Então foi algo realmente que veio até mim, não foi que eu Que procurei. você foi atrás É. disso. Luciano, eu vi que é o seguinte, você tem um estúdio e não tem uma academia, né? Aham. Qual é a diferença? Porque pra mim tá as máquinas lá e eu passo no outro canto, pra mim a academia é academia. Qual a diferença aí? O estúdio, ele tem a proposta de ser um atendimento mais exclusivo. Ah. Né? Ali a gente só trabalha com no máximo 5 pessoas por horário. É algo realmente para trabalhar particular. A academia ela tá aberta ali para Você malhar inúmeras acompanhado pessoas, individual, né? isso ou não. Entendeu? Então a diferença foi essa. Quando eu montei o estúdio, eu fiquei nesse dilema. Eu disse, cara, eu monto uma academia ou não? Porque é o sonho de todo mundo que gosta. Ter sua própria academia. E eu apostei no ser diferente, assim, não ser melhor, sabe? Mas assim, tinha muita academia, não tinha estúdio. Eu vou montar o primeiro estúdio. É. Tem outros estúdios aqui? Tem, em hoje tem. Quantos mais ou menos? 1, 2, 3, 4. Eu conheço 5. Rapaz, que eu conheço é só o teu mesmo. Tem um bocado, Eu- mesmo, tem é. aparecido, né? E muita gente tem falado comigo assim, ô pô, Luciano, quanto tu gastou, como tu faz? Tem gente que fala comigo no WhatsApp. O cara já é pedindo uma referência mesmo, né? Isso, pedindo referência, como que faz e... Bom, eu aconselho, assim, quem tiver coragem realmente, quem quiser, porque assim, quase todo o investimento é como se fosse de uma academia. A gente paga o CREF, é igual como se fosse uma academia, é o mesmo valor. O contador também, mesmo jeito. entendeu? Do mesmo jeito, mas aí você tem que apostar no seu potencial e mirar qual é o público que você quer atingir também, porque senão não compensa. Tem todo um planejamento, né? Tem que ter. Tem que ter A questão dos aparelhos é os mesmos? Não, Ou aí, tem uma diferença? não, aí assim, fica a critério de cada pessoa, sabe? Assim, qual que é a marca, qual que é o estilo, se é regional, se é nacional, se é importado, vai muito do bolso de cada pessoa. Isso muda realmente, tem muita diferença, sabe? Tem muito aparelho que é feito no olho, né? Em metalúrgica aí. Isso coloca até o aluno em risco, Em risco, sabe? é verdade. Porque os ângulos têm que ser corretos, os ângulos. Porque senão você não consegue atingir a musculatura que você queria treinar. Interessante isso aí, viu? Os cabas fazem de cimento, bota dentro de balde, de lata, bota... Assim, eu até entendo, sabe? Porque o brasileiro, de uma forma geral, ele é castigado. O país é excelente, mas a gente não conseguiu ainda acertar numa política que fizesse esse monstro que é o Brasil andar. Né? Se tivesse uma política correta, o Brasil dominava a galáxia, não era nem o planeta. Sem É dúvida. mesmo, viu? Porque a gente nós somos ricos em muitas coisas, né? É um país continental. Uhum. Você vê, a maioria dos países da Europa é menor que o Ceará. É verdade. É verdade. Entendeu? E O os- Brasil tem o tamanho do continente. Não, né? é um gigante. monstro. Tem tudo. A fruta que você pensar, ferro, minério, ouro, prata, água, floresta. É por isso que estão de olho, né? É muito. Potencial genético, sabe? Que vem do negro, do índio. Enfim. Verdade. Como é que tu vê... não sei como é que tu pode responder e tal, assim, a questão do governo, incentivo ao esporte, porque tu também trabalha com... não sei se tu é... Fisiculturista, né? É. Tem algum incentivo do governo no Brasil com relação a isso? Como é que funciona e tal? Assim, bem sincero, cara, é só mídia. Né? Sabe? É só mídia. Poucos atletas ali que treinam em clubes famosos. Poucos que estão naquele lugar certo. Aí vai ter aquela velha história. O cara é muito bom, mas vai ter aquele velho QI. E o Entendi. cara, não é todo mundo que tá lá, entendeu? Então, assim, aí eu vou indicar você
e você... Então, quer dizer, tem um clube... Pronto. Flamengo, né? Exemplo. Lá tem 100 crianças. Vai ter uma. Vai ter duas. Alguém vai indicar e vai ser ali. Aquela pessoa que vai ter um salário, vai ter uma bolsa. Sabe? Então, assim, isso de que o governo apoia o atleta, não apoia. Porque, assim, o brasileiro, mais uma vez, ele é muito guerreiro. Nós vamos voltar aqui pro bodybuilding, né? Que é o fisiculturismo. Lá fora, Estados Unidos, Europa nem tanto, mas Estados Unidos, a pessoa quando se torna atleta profissional, a profissão dele é treinar, comer e dormir. No Brasil não é. A maioria dos atletas são personagens, trabalham 8, 10, 12 horas para comprar seu suplemento, seu alimento, para ainda treinar pesado, para competir com os caras que só fazem treinar. E ainda ganha, às vezes, sabe? E ainda bate de frente, ainda fica ali primeiro, segundo. Então, enfim, é isso que eu digo, cara, se o brasileiro tivesse a condição, lá fora tem, nossa, porque é um povo guerreiro, é um povo que luta, é um povo que sonha, é um povo que batalha, é um povo que cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Então, isso está no DNA do brasileiro. Essa é a tua especialização, né? Acho que eu vi no teu Instagram. Fisiculturista? A questão da musculação. A musculação. Quando fala da musculação, é quando você trabalha pro fisiculturismo, é isso? Não, a musculação em si, ela é uma prática, né? As pessoas chamam de esporte, mas tá errado. A musculação não é esporte. A musculação é a prática. O esporte pode ser vários. Então, eu posso pegar um lutador e fazer ele praticar musculação para poder ele melhorar no seu esporte, no desempenho, né? Então, eu posso pegar uma pessoa do golfe, alguém que é da luta, alguém que é corrida, enfim, né? Vários tipos de esporte. Você vê que jogador de futebol, eles têm academia e faz musculação. E a musculação, ela não é só para deixar a pessoa grande, enfim. Então, assim, por isso existem várias técnicas, vários tipos de treino, vários tipos de dieta, várias metodologias para cada tipo de esporte ou para cada pessoa. A faixa etária conta. O que a pessoa fez ou não fez para trás também conta. Se é homem ou mulher conta. Se tem alguma patologia conta. Muita coisa. É coisa demais, ficava saber. Uma coisa também que eu acho interessante, que eu acho até assim, pra que os caras fazem isso? Pra que os caras... Né? É a questão das posições, Luciano. Por exemplo, o cara, para mostrar um bíceps, ele tem no fisiculturismo. No fisiculturismo. No fisiculturismo. É obrigado aquilo ou é para deslocar um músculo? Sei lá. Não, algumas poses são chamadas de poses compulsórias, que realmente são poses obrigatórias. Né? Que são tem que saber. Tem que saber. Mas isso é para saber para competição ou é para o desempenho muscular? É para comparação. Você vê ali, tem 5 atletas, tem 6 atletas aí. O árbitro pede aquelas poses, aí ele vai comparar. Né? Todos fazem no mesmo momento. E ele vai comparar volume muscular, densidade, se a musculatura está fofa ou não. Com o olho, com o tempo, você consegue ver. Os cortes, que a definição, né? Se a pele está seca, se está colado. Com o tempo, você vai pegando um olho clínico, digamos assim, você consegue... ver isso aí também, sabe? Então, é mais para comprar comparação. Aí tem a parte que a pessoa faz a sua apresentação individual. Então, ali ela pode criar uma rotina de poses dela, que ela gosta, uma música de fundo, que geralmente vai de 45 segundos a 1 minuto. Você já competiu? Isso também entra no julgamento deles também, do juiz. A música também, essas coisas tudo. Você nunca competiu? Não, só preparei atleta. Só preparou, entendi. Show de bola. Vamos lá. Com relação a treinador, tal. Eu tava vendo no teu Instagram aquela modelo e atriz. Como é o nome dela? A gente até falou dela aqui. Suiane. Isso, Suiane. Já treinou com ela. Eu vi ela fazendo um vídeo lá no teu. Tá com mais de 5 anos que tu treina com ela. Treinou. Suiane treinou. Acho que até o ano passado. Até o ano passado. De 2011 ou 2010, por aí, uma coisa assim. Até o ano passado. Quando ela chegou, eu não botei muita fé, não, sabe? Porque eu olhei e disse, essa menina vai aguentar nem um mês. Esse pessoal que só come alface e tal. Mas o interessante, que volta para aquilo que eu falei, que assim, que o treino está na mente, né? Assim, o resultado final que a pessoa espera estético, ele está na mente.
Porque assim, eu julguei ela pelo físico que ela tava. Uhum. Aí eu digo, isso aqui não aguenta um mês comigo. Mas eu não conhecia a mente dela. Então, assim, se eu mandasse ela pular, ela só perguntava alto ou baixo. Se eu mandasse ela comer, ela só dizia quanto, pouco ou muito. Ou seja, ela tinha um preparamento mental. Sabe? Ela tem uma disciplina que a maioria das pessoas hoje não tem. É uma coisa chamada disciplina. Ixi. E isso em muitas coisas da vida. E infelizmente a gente nota que isso tem se perdido ao longo do tempo. Em vários âmbitos da sociedade você vê que falta muita disciplina. Uhum. Né? E isso leva a pessoa a lugares que a própria pessoa às vezes não sabe que poderia chegar, sabe? Então, assim, nós colocamos um físico ali, daquela magrinha, esquelética e tal, colocamos um físico ali de 75 quilos nela. Foi quando ela foi fazer uma... Aí ela recebeu um convite para fazer uma fotonovela, Bárbara do Sul ali, e mandou uma foto, que ela tava com o abdômen trincado, grande e tal. Aí a mulher disse, pelo amor de Deus, não pode, tá muito grande, tem que perder. Aí, beleza, tem que perder. Em quanto tempo? Em 9 dias. Nossa. Então, assim, você fazer a pessoa perder gordura é muito mais fácil do que perder músculo. Então, assim, mas deu certo pela disciplina dela, né? Conseguimos perder 12 quilos em 9 dias. 12 quilos? Não é só simplesmente parar de comer e acabou-se, não? Não, Porque não. porque em Pelo 9 dias, contrário, 9 dias acabou. 9 dias, meu Deus do céu. Jejum grande foi esse, pelo amor de Deus. Não, pelo contrário. Teve que comer várias vezes ao dia. Se eu não tô enganado, foram 6 refeições ao dia. 6? Mas o treino foram 3 treinos por dia. É puxado. Não de musculação. Foi um de musculação e 2 de aeróbico. Em pontos Específico. específicos. Ixi, rapaz. Luciano, eu tenho uma dúvida aqui, veio na hora aqui. Às vezes a gente vê, não sei se é na tua área e tal, se tu pode falar alguma coisa disso. Aquela galera que vai treinar MMA, tal, não sei o que, não tem? Aí antes da luta tem a preparação física pra ir pra balança e tal. Sim. Aí a galera chega na balança se tremendo, cara, e vai pra balança. Eu vi até um vídeo agora recente de uma mulher que ela subiu na balança e desmaiou. Acho que é bem esse processo de perder quilo mesmo de uma vez, né? É um deles, né? Que perder peso. Então, assim, eles começam a preparação muito em cima da hora. E isso não é saudável para ninguém, né? Pode ser modelo, pode ser lutador, pode ser bodybuilder, né? Que é o fisiculturista. Não é saudável, tem que ter um plano. Você tem que ter uma data. Peraí, você está pesando 100 quilos. Você tem que lutar com 80. A luta daqui a 5 meses. Beleza, ok. Já tá em cima. 5 meses. Porque são 20 quilos. Uhum. Então, assim, quando você perde peso e a gente tá falando de atleta, o atleta ele não tem um percentual de gordura muito alto. Então ele vai ter que perder músculo. Quando ele perde músculo, ele perde potência. Porque o músculo ele é motor. Vamos pensar no músculo como um motor. A gordura não. A gordura ele é como se fosse uma carga. É um peso morto. Uhum. Né? Então, assim, quanto menos peso morto eu tiver, quanto mais motor eu tiver, eu fico Mais potente, né? Uhum. Potente. Então, quando você perde muito e perde muito músculo, ali você perde um negocinho chamado também de glicogênio muscular, que fica dentro da célula muscular. É o que é responsável por potência. Mas aí o pessoal faz isso, perde muito peso, ainda desidrata, né? E a pessoa fica muito, muito frágil às vezes. Então você vê que quando a pessoa bate o peso, geralmente a luta no outro dia, ela já tem aumentado em 5 quilos no mínimo, 5, 8 quilos. E também não é saudável para o coração. Que é tudo de uma vez, né? Isso. Muita coisa, né? Vem muito rápido. E não dá tempo voltar a potência. Volta só o peso, mas não volta a força. Então é como se ali no octógono tivesse mais a técnica mais, porque o corpo da galera tá Mas nem, bagunçado, né? nem todo mundo faz isso, né? Tem gente né? que faz certinho. Tem gente que Ah, é entendi. disciplinado, Tem gente que faz certinho. Agora quem faz errado, aí já tá tipo... Paga preço. Tipo assim, já entrou já perdendo. Sabe? Já entrou perdendo alguma coisa. Show de bola, massa. Vamos lá, vamos entrar agora numa parte boa. Como foi? Porque você é cristão, né? Aham. Você é evangélico. Há 24 anos. 24. Como foi aí a experiência de conhecer Jesus? Outra coisa que foi assim. Não foi.
Foi sem querer, eu não procurei, não. Assim, procurei, mas eu nem... Né? Vamos lá. Como foi que começou? Bom, eu tava numa fase muito pesada da vida, assim, muito triste, né? Muitas coisas que vinham acontecendo. Eu era adolescente, meu pai era policial, alcoólatra. Foi um dos motivos também de eu ter começado a lutar. Aí, ele era policial, alcoólatra, tudo, e assim, a minha casa lá era muito bagunçada nesse sentido assim, muito agressivo, sabe, com a família e tudo. Pegando esse gancho que você falou, a gente falou com o Nilson Pegado aqui no canal, não sei se você viu. Ah. Ele é um atleta também, ele tem uma instituição aqui em Juazeiro, uma ONG, que se chama Missão Jiu-Jitsu, e ele falou que um dos motivos das crianças em treinarem, ele é jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu, faixa preta. Ele disse que um dos motivos das crianças ir treinarem lá com ele é esse, porque tem problema em casa com o pai que às vezes briga com a mãe, é alcoólatra, então assim, é só uma confirmação, né? Liga Realmente... muito as histórias aí. Pois é. Aí foi um dos, né? Eu queria ficar forte, eu queria aprender a lutar para defender minha mãe, para defender minha irmã e tal, enfim, eu mesmo, porque você já fica saturado daquilo. Você vive, não é uma coisa que acontece uma vez, são todos os dias. É tipo, eu não gostava de levar nem meus amigos para casa. Comecei a namorar, minha namorada não andava lá em casa, que eu tinha vergonha que em qualquer momento podia acontecer alguma coisa, sabe? Então começou daí. Mas, peraí, qual foi a pergunta que eu esqueci? Como você conheceu Como foi Jesus? Sim, conheceu Jesus. Ok. Deixa eu só pegar a pizza que chegou aqui, Eita, Luciano, coisa pra boa. gente. Vamos lá. Aí, pessoal, Pizzaria Lourenço, Show de R$19,90, viu? Link vai estar aqui na descrição. Top. Ele também tá com a promoção, a compra de 6 pizzas ganha uma grátis, viu? Show, galera. Ei, Liga lá. pizza boa. Pizza boa. Ainda vou fazer 1 hora de esteira por causa dessa Oi, pizza hoje. Mas É como foi, top. Luciano? Como foi conhecer Jesus? Ei, os meninos, se vocês quiserem pegar, já pode pegar Pode pegar aqui, também, viu? Sim, aí a gente vinha nessa peleja e eu vinha procurando Deus da minha forma, né? Uhum. Deu um estalo assim que só quem poderia resolver minha vida era Deus, né? A gente já tinha feito já tudo que a gente pensava. E eu comecei a andar eu era católico, eu comecei a andar em igreja católica, mas assim, não tô falando da igreja, tô falando da minha pessoa. Então assim, quem vai ouvir, gentileza, não distorçam a minha palavra. Uhum. Eu entrava na igreja católica e eu não conseguia entender muita coisa que acontecia ali. Eu me sentia triste, eu me sentia estranho, muitas coisas eu achava estranho. Eu fiz é catecismo que chama. Isso. Fiz, Primeira comunhão e tal. fiz 3 vezes e não concluí. Porque minha mente pensava, pô, isso aqui tá errado. Aquelas rezas, eu já pensava assim, Uhum. aquelas rezas, aquelas coisas, eu olhava e dizia assim, cara, uma reza desse tamanho, um negócio desse. Minha mente começou a pensar nisso, né? Mas enfim, mesmo assim eu comecei a procurar Deus. E esse foi um período que a nossa família, eu nasci aqui, mas houve uma época que eu mudei pro Iguatu. E depois a gente voltou de lá pra cá. Então foi nessa volta de lá pra cá que eu comecei a buscar Deus e enfim. Aí, quando eu cheguei no Juazeiro, eu arrumei um emprego numa corretora de seguros chamada Capuc Seguros. Ficava ali na Praça Padre Cícero. Uhum. Na esquina tinha uma lanchonete de suco de Guaraná. E eu gostava muito, eu ia lá. Aí a moça sacou que eu ia todo dia. E ela era da igreja, ela era evangélica. Aí ela disse, pô, tu conhece isso aqui? Aí abriu a Bíblia, né? E eu, esses crentes são Tu nojentos. conhece isso aqui, olha que foda. Eu digo, esses crentes são nojentos, mas não vê o cara. Eu fiquei chateado. Já aborda logo a Já pessoa. aborda logo o cara, mano. Eu disse, não conheço não. Aí ela falava uma passagem. Ela é muito, muito simpática, ela é muito interessada. Realmente ele foi Deus ali. Hoje eu reconheço que ela muito empenhada, mas de uma forma bem, como é que eu vou dizer? Bem gentil, assim, ela foi mostrando para mim algumas coisas. E eu sempre tive um pouco a mente aberta de entender que eu não entendia tudo. Uhum. E ela falava assim, que é uma coisa que eu falo até hoje. Se você não entender, você me pergunta.
quando eu falo algo para alguém sobre Deus, sobre a Bíblia, eu digo, ó, se você não entender, você me pergunta depois. E assim a gente fazia. E eu já estava começando a gostar. Eu ia lá todo dia, tomava o suco e tirava uma dúvida. Tomava o suco e tirava uma dúvida, né? Aí até que ela disse, a gente conversando um dia, ela pegou e disse assim, ela disse, ó, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, se você acredita que Deus existe e a Bíblia é a palavra de Deus, então tudo aquilo que está aqui está certo. Aí eu também comecei a confrontar com as coisas que eu via na Igreja Católica. Eu, pô, peraí, não tá batendo. É um processo natural, né? Quando você vai conhecendo, você vai assimilando. Não tá batendo, cara, não tá batendo. Mas olha só que legal. Aí, essa menina do suco, né? Aí eu comecei a fazer um curso de informática, numa informática chamada Expert Informática, que é do irmão Daniel, que hoje mora em Fortaleza. Ele era da mesma igreja que a menina do suco. Ok, beleza. E eu lá toda noite fazendo o curso, né? E ele pregando, da mesma igreja. Gente, Juazeiro tem um monte de igreja. Mas ele era da mesma, da igreja Bethesda. Né? Da Bethesda Raiz. Aí fui treinar Kung Fu. Achei Fernandito pra treinar Kung Fu. Quando eu cheguei lá, Fernandito era um membro da mesma igreja. Da Bethesda. Aí eu... Estão me perseguindo. Justo! Aí até que eu fiquei assim, né? Pô, mesma igreja, pô, legal. Eu digo, não, só deve ter essa igreja aqui, né? Aí eu gostava muito de ir à festa e tal. Uns 3 anos antes, isso foi em 97. Foi, 97. Uns 3 anos antes eu tinha ido todas as noites da Hipocrato. Eu e uns amigos meus. A gente chegava lá 5 da tarde, saía 5 da manhã. 5 da tarde, 5 da manhã. Que rotina, menino. Não, quando chegava em casa era só dormir. Aí eu acordava umas 3h30, 4 horas, tomava banho, arrumava e ia pra lá. Deixa eu pegar aqui. Aí nesse ano eu quis fazer igual. Aí eu chamei um amigo meu e eu digo, bora lá, bicho, vamos, toda noite, vamos. Primeira noite que eu cheguei, aí ficou aquela tristeza, um negócio esquisito, um negócio estranho. E sabia de onde vinha essa inquietude? Não, e eu lá, né? Aí no segundo dia eu fui, e um negócio estranho também, esquisito. E a menina do suco, ela tinha me convidado para um culto. E eu também era metaleiro nessa época, a gente curtia muito rock pesado, e eu gostava de chamar a atenção. Eu andava com as calças rasgadas, umas camisas assim do Iron Maiden bem grandes, umas Sepultura. Coturno. Coturno. Coturno eu ia pra escola. Ai, Jesus. Era o metaleiro mesmo. Era. As camisas com a letra de Linkin Park nas costas. Não tinha Linkin Park, não. Linkin Park é... É recente demais. É geleiazinha, a cor é pesada mesmo. Então, enfim, aí eu falei pra esse meu amigo, disse, cara, eu acho que a gente tá precisando ir na igreja. Aí ele disse, mas rapaz, eu digo, sério. Aí, nessa época, a Bethesda era na rua Delmiro Gouveia. Quem é do Juazeiro que sabe, ela é aquela rua que vai bater lá no Bradesco. Sei. Era num estacionamento. Aí eu muito sem gostar de crente, muito metaleiro, mas o coração por dentro quebrantado, doido pra ir, né? Aí eu fui. Aí a igreja aqui, a rua, eu fiquei aqui na calçada em frente. Eu fiquei lá de braço na calçada em frente. Aí ela me viu, aí, Luciano, não sei o que, vem pra cá. Eu disse, não, tô bem aqui. Aí fiquei assistindo o culto do outro lado da rua. Né? Mas aquela palavra me tocou. E eu achei interessante que no domingo seguinte eu já não estava dentro da rua, estava no último banco. Já entrou pra sentar lá. Entrei pra sentar, estava no último banco. Mas enfim, até que foram poucos meses e realmente eu levantei a mão, me entreguei a Cristo. Foi aquela maravilha que é, né? Assim, quando você olha e você vê que realmente você não entende. Tudo aquilo que você aprendeu realmente não é aquilo ali. É muito... Eu levo... Por isso que eu digo que Deus me deu um dom. Porque assim, eu associo muito a musculação com minha vida cristã.
muita gente tá na academia fazendo a musculação de forma totalmente errada, ela não vai chegar a lugar nenhum. Mas não vai mesmo. Ela pode pegar o peso que ela quiser, ela pode ver o treino de quem ela quiser e copiar. Ela não vai chegar onde ela pensa. Porque para chegar no resultado final que ela almeja, ela precisa saber algo que ela desconhece. E ela tem que ir em busca desse conhecimento para ter o resultado que ela deseja. Então, assim, eu associo muito a minha vida cristã a isso. Eu achava que eu conhecia quem era Deus. Eu achava que, tipo assim, eu tinha aquele pensamento, não, eu sou bonzinho, vou pro céu. Não matei ninguém, não roubo, não... Sabe? Então, assim, aquelas coisas básicas que a gente acha, mas é muito mais profundo. É muito mais complexo. Então, assim, o meu trabalho, dependendo do nível que a gente trabalhar, ele é muito complexo. Quando você trabalha com atletas, é algo que você dosa a quantidade de água que ele bebe. Nossa, é detalhado demais, né? Muito. E as pessoas não entendem isso. Acho que é só peso, comer, suplemento, hormônio. Não, mas tem muito... A quantidade de sal, tira sal, coloca sal, bota água, retira água. Houve uma vez que um atleta meu não estava fazendo tudo certo, ele não estava tendo resultado. E eu quebrei cabeça acho que uns 2 dias. O cara muito disciplinado, o cara muito bom, treinava forte. E a gente não estava vendo ele andar, o físico estava piorando. Aí eu olhei e disse, cara, só tem uma coisa. Ele disse, bicho, tu tá dormindo à noite? Eu disse, tô. Eu disse, você agora vai dormir dia também. Você vai tirar ali depois do almoço à tarde para você dormir no mínimo 3 horas. Ixi, sonho de Lázaro. Não, e o teu não, porque tu já dorme, né? Aí, depois de uma semana, a gente viu o corpo dele evoluindo de novo. O problema dele era descansar a mente, Descansar o corpo. o físico. Tava precisando um pouquinho mais. Sabe? Então, assim, é muito conhecimento para chegar num resultado específico. Então, assim, sobre Deus também, se o homem vivesse 1000 anos, ele não ia ter o total conhecimento. Mas o que a gente precisa ter é o conhecimento do que Deus quer para a nossa vida enquanto a gente está aqui. Porque Deus sabe que nós somos rápidos aqui na Terra, né? Então, assim, o que é que Deus quer de minha vida? Hoje eu estou aqui com vocês por esse pensamento. Não somente sou muito grato pelo convite, mas por esse pensamento. Sabe? Então, assim, o que é que Deus quer de mim? E esse pensar de que, assim, eu não sou ninguém, sou um coitadinho, né? Às vezes a gente tem muito isso, principalmente na igreja, né? Tá errado. É uma falsa humildade, às vezes. Às vezes é uma falsa humildade, às vezes o cara tá noiado por esse lado, porque a vida foi muito dura com ele acha que ele não é nada, que ele não consegue nada e tal. Então, assim, o que acontece é que Deus quer que realmente você entenda por que é que você está aqui. Quantos milhões, eu gosto muito desse exemplo, assim, se Deus não faz nada à toa, a gente também não está aqui à toa. Porque Sim. quantos milhões você venceu para nascer? Já começa É daí, verdade, né? Não, vai qualquer um aí. Pô, cara, pelo amor de Deus, vamos parar de ser... Eu acredito que isso é porque Vamos parar de ser burro, né? Não tem outro nome, né? É. Pô, cara, tem uma galera lá querendo também. Verdade. E você foi o único. Ainda tem essa. Nasceu. Ainda tem essa. E não morreu. Principalmente a galera que é da minha época. Era uma época que muita gente morria. A mãe morria no parto, ou então o filho, quem tem 40 anos ou um pouco mais. Não tinha a estrutura que tem hoje, Não né? tinha estrutura. E isso eu digo porque, assim, eu tenho 2 irmãos que vieram antes de mim que morreram. Então, assim, eu tô aqui à toa, eu não tô Não aqui tá, à toa, não, verdade. entendeu? Então, assim, ninguém tá à toa. Agora você precisa descobrir, aí quando você fala de talentos e tal, muita gente acha que talento é só tocar piano, é só fazer coisas que Tem são uma aptidão pra mega fazer algo do tipo. extraordinárias, assim. Gente, tem um lado do talento, mas tem um lado do esforço também, Isso. entendeu? Às vezes Deus dá muito um dom pra alguém, mas você não se esforça pra aprimorar isso, Desenvolvê-lo. desenvolver, né? Como eu disse, assim, eu acredito muito que o meu trabalho, às vezes muita coisa eu já fiz que não tá em livro nenhum. Quando eu olho, assim, às vezes, aí eu vou confidenciar com minha esposa, rapaz, isso aqui é uma viagem, mas eu não sei como foi que eu fiz, deu certo. E principalmente quando eu trabalho muito com atleta, sabe?
já aconteceu também assim, eu faço uma coisa por insight, aconteceu isso anos atrás. Nunca tinha visto em lugar nenhum, nunca tinha visto em livro, nada. Aí depois alguém comprovou, patenteou, lançou ali num livro, num artigo, numa coisa. Gente de renome, top. É porque hoje em dia artigo tem de todo jeito, livro verdade. tem de todo jeito. Nem todo livro, nem todo artigo é sério, é verdadeiro, né? Então, enfim, começou aí, foi a melhor coisa da minha vida, porque eu fui o primeiro lá de casa que me converti a Deus, né? E daí veio minha mãe, minha irmã, a minha namorada na época, que hoje é minha esposa. Eu me lembro que eu falei assim, eu disse, ó, tem 2 dias na semana que eu vou pra igreja, eu não posso vir aqui pra tua casa. Foi por aí. Que bênção, cara, muito bom. Eu acredito, assim, pegando esse gancho do que você falou, com relação a... Não, mas nós já vencemos, de milhões nós estamos aqui hoje. Eu acredito que é porque nós perdemos assim, os olhos para os mínimos detalhes. Acredito que nós às vezes nos preocupamos tanto em nos mostrar em grandes coisas que as pequenas coisas a gente acha irrelevante, porque ninguém vai estar me vendo, não é? Então os detalhes passam, não, isso é pequeno, eu não quero isso não, eu quero algo grande. Aí não chega a canto nenhum. E assim, só curiosidade para quem acha que não é, né? Tudo bem, quem achar que não é, ok, mas assim... O espermatozoide que chega lá é o mais forte e o mais rápido. Tá vendo aí, galera? Esse detalhezinho aí, né? Ele tem que ser muito rápido, ele tem que chegar antes de todo mundo. Não é uma questão de sorte dele ter chegado primeiro. E se ele chegar e ele não for forte, ele não consegue furar o núcleo do óvulo, então ele não consegue entrar. Então o mais forte e mais rápido vence. Então você já foi mais forte e mais rápido uma vez. Você tem que entender isso. Então eu falo muito para os meus alunos assim, o campeão, ele sempre busca uma solução. O problema você já tem. Você não pode se concentrar no problema. Você tem que se concentrar na solução. O problema está aqui, ok. Agora, como é que eu posso solucionar isso aqui? Então, assim, tem que ter a mente de campeão. Então, para mim, assim, isso é a mente de Cristo também. Sim, não é a Entendeu? questão... O povo não porque o povo pode confundir com pensamento positivo. Não é isso. Não. Não é isso. Não. Não é? Tem isso. Não. Infelizmente tem esse negócio hoje. Assim, Deus me criou. Eu sou muito positivo. Sim. Eu sempre digo assim, rapaz, veja o lado bom da coisa. Às vezes aconteceu, sabe? Veja o lado bom da coisa. Então, ó, essa caneca aqui, ela tá metade. Ela tá metade cheia ou metade vazia? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Pra mim tá metade cheia. É outro ponto de vista, né? Entendeu? Então, assim, parece viagem, mas não. Quando você começa a trabalhar sua mente nisso, que também, assim, devemos ter a mente de Cristo. Uhum. Se Cristo tivesse desistido da gente, ou povo difícil, ou povo trabalhoso, ou povo desobediente. Cara, você pegar uma caminhada de 15 dias e ficar 40 anos, pelo amor de Deus, me poupe, velho. É verdade. Então, tá entendendo? Então, assim, ele não desistiu. Como é que eu posso mudar esse negócio? Uhum. Entendeu? Então, assim, principalmente o brasileiro, então ele tem que ter a mente de campeão, ele tem que ser forte, ele tem que entender de que, assim, cara, hoje não dá. Tá lá em Hebreus, cara, você tem que ter a fé. A fé daquilo que você não tá vendo ainda, mas aqui com... porque assim, você não tá enxergando, mas você tem que ter a visão. Uhum. Você não tá enxergando com os olhos, você tem, você tem que ter a visão. Então assim, comigo aconteceu muitas vezes, e você tem que ter realmente fé que Deus lhe ouve, sabe, cara? Minha esposa é exatamente do jeito que eu pedi numa oração. Glória. Me lembro como hoje. Eu tinha chegado de um treino, um pouco mais tarde que isso. Tava treinando Kung Fu na época. E era nessa época que lá em casa era bagunçado e tal. Meu pai já tinha se separado de minha mãe, mas assim, tava morando em outra casa, mas todo dia ia lá em casa perturbar. E eu ajoelhei do lado da minha cama assim, e fiz uma oração que foi muito específica, foi muito pontual, foi muito certinha.
poucos meses eu conheci minha esposa, a gente namorou 1 ano e meio, a gente casou. Então foi muito igual. Então assim, naquele momento eu tive fé de que Deus estava me ouvindo. Era a fé de um novo convertido? Talvez. Uhum. Mas essa fé, ela não tem que permanecer, ela tem que aumentar, ela tem que crescer. Você tem que entender aonde Deus quer que você chegue. Aonde Deus quer que você chegue em vários pontos. Quais são as pessoas que Deus quer que ouçam, que te vejam, sabe? É muito mais do que apenas pegar a Bíblia, abrir assim, ler um salmo, ler uma... eu já fui muito criticado nessa minha profissão dentro da própria igreja. No meio cristão? Sim, muito. Era isso que Porque eu ia assim, perguntar. se você pegar meu Insta, eu trabalho com físico, eu trabalho com corpo. Então assim, aqui na região, muitas pessoas que vêm treinar comigo já treinaram em outros lugares. Já treinaram com várias outras pessoas, então é como se eu fosse assim, a última solução é Luciano, se dali Se não der certo, meu não amigo. der certo, eu desisto, sabe? Então assim, aí eu atraio muitas pessoas pelos físicos que eu mudo. Então geralmente quando você vê lá, tem mulher de biquíni, tem cara de sunga, tem... Enfim, eu posto glúteo, eu posto coxa. Posto. Eu não tô escondendo de Deus, eu vou esconder de quem? E não é nada para esconder, entendeu? Então, assim, os meus pastores têm acesso ao meu Instagram, ele não é bloqueado, ele é aberto para todo mundo ver. Então, assim, porque assim, eu tenho uma relação muito de amigo com Deus. Entendeu? Deus, estou fazendo isso aqui, meu trabalho, você me deu o dom, então se vira aí. Porque isso começa a atrair as pessoas para um propósito. Vou mudar meu corpo. Daqui a pouco a gente está entrando nessa questão da mente também, que hoje em dia muita gente precisa. Daqui a pouco as pessoas estão ouvindo a palavra lá dentro do estúdio, Era isso que eu ia perguntar. sem Você pretensão. tem entendeu? algum aluno que chegou a Jesus por você? Cara, já tem uma galera aí. já tem alguns aí já. A gente, às vezes, a pessoa fala com a gente aqui no WhatsApp e agradece. E, enfim, tem um pessoal bom já. E começou também por acaso, porque eu era muito fechado para isso, assim, eu não queria confundir as coisas. Entendi. E Deus foi martelando, assim, foi me amassando igual essa massazinha de pizza aqui. Foi amassando, assim, até eu entender de que não era só o físico. Ele me fez aprender a mudar o físico das pessoas para chegar num ponto que, por enquanto, é o que ele quer no momento. Possa ser que isso evolua, possa ser que isso regrida, mas o que ele quer é o que a gente está fazendo. Então, assim, eu fico muito satisfeito que hoje em dia eu não sou o cara que muda só o físico das pessoas. Eu sou o cara que também traz outros benefícios para os alunos que estão lá, sabe? Assim, e nunca foi pensamento meu. Nunca foi tipo assim, vou montar um estúdio que eu vou pegar aqui, abrir a Bíblia, falar de Deus, eu não sei o que. Vou pregar lá dentro. Vou pregar lá. Não, nunca foi, sabe? Assim, foi acontecendo também. E o interessante da minha vida, em muitos pontos tem assim, foi acontecendo, em muitos pontos assim, de trás para frente também. Você vê, eu comecei a trabalhar, eu não era formado. Quando eu comecei a trabalhar, nem existia o Conselho de Educação Física no Brasil. O conselho foi criado 1 ano depois. Nem existia no Ceará, foi criado uns 8 anos depois. Mas enfim, eu comecei a trabalhar, depois eu me formei. E o sentido natural das coisas não é esse, né? Você vai pra faculdade, você se forma, Trabalha. aí trabalha e tal. Não, eu já vim com uma certa bagagem, sabe? Então, enfim, isso acontece muito na minha vida em certos pontos. Quando acontece hoje, eu nem estranho mais. Eu digo, opa, tô ligado, vamos andando. Já sei como é o processo. Como é, Luciano, lidar aí com, por exemplo, com pessoas que veem assim essa questão do cuidado do corpo como exagero, né? Não, é demais, pra que isso tudo? Deus não quer isso, não. Deus não quer mesmo, não. Já porque passou por situação como essa? É só o espírito que sobe, né? Deus não quer mesmo, não, entendeu? Vai ficar aqui, mas enfim. O corpo, ele é um presente de Deus para as nossas vidas. Em muitas coisas, né?
O corpo ele é uma máquina extremamente complexa que ela se conecta e ela funciona de uma forma tão magnífica que as pessoas não têm ideia. Só o processo de você acordar é um processo tão complexo que toda vida que você acordar, você tem que agradecer realmente, sabe? Quantas pessoas a gente vê que entram em coma e não conseguem acordar, né? Então, esse processo de liga, desliga, dorme, acorda, é um processo bem... Fora outras coisas, né? Assim, porque o ser humano, ele tem uma mania de, tipo assim, ele não valoriza muito aquilo que ele tem, é só quando ele perde. É verdade. Isso em muitas coisas. Então, assim, vocês podem... Quem nunca perdeu algo, tipo assim, nossa, cara, e agora? Eu nem ligava e agora quebrou e agora foi, sabe? Então, assim, a gente anda, a gente corre, a gente não... Mas tem pessoas que dariam, assim, milhões para conseguir só andar. Não precisava nem correr. É verdade. Entendeu? Assim, pessoas hoje que estão tetraplégicas, sabe? E que, assim, enfim, então, nós que somos, entre aspas, o funcionamento perfeito, a gente tem que agradecer muito a Deus só por isso. Eu comecei conversando com o Lázaro um dia desse, eu disse, cara, é uma das minhas orações, porque eu ando de moto, nós andamos de motocicleta. Cara, quantos acidentes hoje deixam as pessoas sem as pernas, sem os braços, e, meu Deus, eu me coloco no lugar, cara, se eu não pudesse fazer o que eu tô fazendo, pegando, andando, enxergando, assim, é como você falou, tem que ser um dos motivos exclusivos de nossa oração e agradecimento a Deus, cara. Tem muita gente que acha assim, que fala, né, não existe Deus e tal, cara... Tá muito cego pra um monte de coisa, sabe? Tá muito cego pra muito processo que, tipo assim... Eu nunca vi explosão criar nada. É verdade. Começa por aí. Porque querem inculcar na nossa cabeça não, que eu nunca começou vi com explosão criar nada. Não cria, só destrói. Não cria nada, entendeu? Então começa por aí. É uma galera que tem muito mais fé que a gente, né? Porque são coisas muito ridículas pra pessoa... E você vai ver a gente que é cientista, que é médico, que é não sei o quê. Pelo amor de Deus. Vamos aqui, rapaz. Aí é muita viagem, mas enfim. Deus realmente abençoou a gente com um físico, um corpo que a gente tem que cuidar. Ó, tá aqui, é teu, ó. Tá perfeito, bonitinho aqui, ó. Agora tu cuida. Entendeu? Então, assim. Então, essa questão do é demais pra quem? Porque tudo depende do objetivo. O treinamento, tudo depende do objetivo. Aí tem gente que diz assim, ó, eu vou agora quebrar um lance aí que muita gente pensa que é certo, né? Não, eu não quero ficar tão forte, eu quero treinar somente para a saúde. A saúde não vem se seu corpo não mudar. Como assim? A saúde, ela vem de um processo secundário. Ela não vem de um processo primário. Digamos que a pessoa está com um percentual de gordura de 35%. Esse percentual de gordura, ele pode deixar a pessoa com risco de infarto, diabetes. Isso independente se o cara é magrinho ou é gordo, ou você tá falando de uma pessoa mais já cheinha? É porque assim, percentual de gordura é assim. Eu não entendo, né? Percentual de gordura é isso aqui, né? É a composição. Você tem mais músculo ou mais gordura? Aí entra aquela questão do falso magro, o cara pesa pouco, mas quando você vai olhar... É meio aquele cálculo, altura, mais peso, tal, esse cálculozinho que a galera faz, não? Pra pessoa destreinada até que dá, pra pessoa treinada não dá, que esse cálculo aí não funciona. Tem cara que tem porque músculo, ele vai pegar toda a parte de peso, de músculo e vai dizer que é gordura também, né? Mas o que acontece? Então, quando você muda a sua composição física, você vai ficando um pouco mais forte, diminuindo o percentual de gordura, os riscos de muitas doenças, elas caem. Então, é preciso mudar o físico. Hoje fala muito assim, acelerar metabolismo. Como é que acelera? Aumentando a massa muscular. Não tem como acelerar tomando chá. Não tem como acelerar fazendo outro tipo de coisa, deixando de comer. Pelo contrário. Quantas pessoas não engordam comendo pouco? Cara, eu como 2 vezes por dia. Não sei por que eu engordo. Por quê? Porque seu metabolismo está se arrastando no chão. Seu corpo está pedindo socorro. Ele não tem a capacidade de queimar poucas calorias. Então isso prova que o seu percentual de gordura está muito alto, sua massa muscular está muito baixa e o seu motor está girando
lento, fraquinho, entendeu? Então, para fazer esse motor girar forte, eu tenho que aumentar os meus músculos. Aí só isso aí a pessoa já melhora a força de ligamento, a densidade óssea também, porque existe também uma hipertrofia do osso. Então isso aí já protege a pessoa de outras coisas. Não é só a musculatura que aumenta. O osso também que está por dentro, que ele é uma estrutura... É uma estrutura que a massa muscular vem... Enfim, ele aumenta. Uhum. Entendeu? Então, assim, se tudo fosse só músculo... O osso Hipertrofia óssea. cresce ou diminui? Ele aumenta a espessura dele. Nossa, eu pensei que o osso só crescia à medida que ia O ligamento natural. o não. ligamento Estatura também. do homem, Eu também pensei O que ligamento osso- também aumenta de volume também. Até a minha fisioterapeuta, a primeira vez que ela foi cuidar de mim, e é porque eu não sou nem atleta, né? Eu já não tô mais nem treinando pesado como antes. Mas eu vou voltar. Aí elas acostumadas só com pessoas comuns e ela foi fazer uma liberação miofacial em mim completa, né? Enfim, quando ela pegou no tendão da minha parte posterior da coxa, ela disse, meu Deus, o que é isso? Eu disse, é o tendão. Ela disse, é grosso demais. Eu disse, tu queria que fosse fino igual de uma pessoa comum? Aí eu fui explicar. Prova que a faculdade não ensina. Ela teve verdade. que aprender na Não prática aí. prepara, Verdade. sabe? Volta para Caramba. aquele assunto, né? Então, você que está fazendo faculdade, pelo menos de educação física, eu posso falar. Se formou, você não é nada. Vai trabalhar, graça, vai trabalhar, vai pegar pessoas de diferentes físicos, vai ler, vai fazer curso de sábado e domingo, funciona assim. Ó, eu já fiz curso de 80 horas, que não valeu de nada. Eu já fiz curso de 4 horas, que me deu conhecimento. Cara, eu sempre pensei assim, peraí, eu tenho um conhecimento aqui. Se eu for para um curso acular, e eu pegar mais um pouquinho e botar aqui, Já serve. aí eu vou para outro curso, eu boto aqui, eu vou só, sabe? Só agregando, né? Não existe aquele curso que você, quando passa o tempo, não tem aquele curso que você diga assim, nossa, tudo aquilo que eu vi aqui é novidade. Não, mas o cara chega num ponto e diz assim, rapaz, eu nunca tinha pensado assim. E pro meu trabalho tem que ser com pessoas que são da eminência prática. A gente estuda ciência, a gente estuda teoria, mas, cara, muita teoria, muita ciência, na prática não vale nada. Entendeu? Então, foi mais ou menos. Eu falo muito, né, cara? Tá doido? Um bocado. Eu falo Show um de bocado. bola. Luciano, deixa eu te fazer uma pergunta Pode que eu vi fazer. no teu Instagram. Na verdade, foi uma resposta que você deu no seu Instagram e eu queria fazer a mesma pergunta pra você responder pra gente aqui. Você não gosta de cirurgia? Que a galera faça cirurgia? É porque hoje tá muito moda. Cara, hoje tá moda tudo, né, cara? Pega água aqui pra... Hoje tá moda tudo, né? É triste, né? O pessoal leva tudo muito na moda, não pesquisa, não entende. Assim, cara, você tá gordo, alguma coisa de errado você fez. Uhum. O que foi que você fez? Básico. Pouco treino, muita comida. No mínimo foi isso. Então, como é pra poder fazer o caminho de volta? Contrário. No Muda a básico, alimentação, voltar a praticar isso. muito treino. O básico é isso, lógico. Que se fosse tão fácil assim, não tinha, né? Profissional. Mas de início é isso. Uhum. Você tá em casa, sentado no sofá, só comendo, não faz nada. Cara, vai pelo menos correr. Vai pelo menos pra uma academia na doida, ali começa ali na doida, come melhor. Você já vai ver seu corpo mudando. Depois você vai levar um pouco a sério, contrata alguém. Uhum. Vai num nutricionista. Vai num endócrino ver como é que tá as suas taxas, porque também entra a parte de hormônio. Aí não, o pessoal... Ai, cara, eu recebo muita gente desse lance de cirurgia. O pessoal treina não sei quantos anos de forma errada, não tem resultado, acha que é o treino que não dá resultado, Uhum. e não é. São as abordagens, né? São as técnicas, foram erradas. E vão para a cirurgia. Aí fazem cirurgia, aí beleza. Quando passa um tempo, a pessoa olha e diz assim, não ficou do jeito que eu pensava. É claro, como é que você vai pegar uma pessoa que está toda imensa, retira só o abdômen ali, a barriga, fica parecendo uma montagem, né? Fica parecendo uma montagem. A barriga fica retinha e o resto tudo cheio. Uhum. Braço cheio, rosto cheio, costas,
gordura de tríceps e tal, e tal. Não é por aí, entendeu? Então, assim, o lance da cirurgia, a única que eu sou a favor, opinião minha, tá, gente? É a prótese mamária, né, para as mulheres, porque treino nenhum resolve, principalmente depois que a mulher tem bebê e tal. Então, porque 85% do seio, ele é gordura. Então, isso vai com o tempo se deteriorando, né? Então, a prótese, ok, fica bacana, resolve muito esse problema que a mulher tem muito. Às vezes, a maioria das mulheres tem essa questão de autoestima em relação ao seio. E o seio, ele é um ponto que ele traz a silhueta feminina. Então, quando você vê uma pessoa que tem um seio batido ou caído, que é aquele que fica amassadinho assim, você olhar na roupa, no vestido, na camisa, não dá aquela silhueta feminina. E quando a mulher coloca, fica bem feito, bem colocado e tal, já dá. Você já olha e parece louco que eu vou falar, mas tipo assim, é uma fêmea. É uma mulher. É uma mulher. Sabe? Entendeu? Que você pensa assim, tava faltando isso aqui, eu não tava percebendo. Entendeu? Então assim, mas todo o resto, treino e dieta faz. A barriga tá enorme, tenha calma. Foi dentro de 6 meses? Não, foi não. Então espero pelo menos a metade do tempo que você deu pra ela. Entendi. É verdade. Luciano, qual a diferença entre suplemento, anabolizante, bombas e coisas semelhantes? A suplementação, cara, é um alimento, É né? um tal de uns whey, um negócio que Creatina. meio mundo de dinheiro, num tubo grande. São alimentos, sabe? São alimentos que são processados para poder as pessoas terem mais performance. Exemplo bem rápido aqui, você falou em proteína, né? Quando você ingere uma whey protein, ali dentro de 5 minutos ela é absorvida pelo corpo. Então já está na corrente sanguínea fazendo a sua função. Rápido, viu? Muito rápido. E quando você come uma carne, contém proteína, exemplo, uma carne bovina, a digestão vai ali umas 2 a 4 horas. Pra depois ir pra corrente sanguínea. Depois ir pra corrente sanguínea você já perdeu tempo ali. E assim, 200 gramas de carne vermelha não é 200 gramas de proteína. Se eu não estou enganado, a cada 100 gramas de carne vermelha tem 30 gramas de proteína, mais ou menos isso aí. Entendeu? Me desculpe se eu falei errado aí, que o carboidrato eu lembro o que é. A carne não lembro. Exato, mas só tô dando um exemplo. Então, assim, daqui que faça a digestão, entra na corrente sanguínea e tal. Então, assim, quem precisa ter uma resposta muito rápida, as pessoas que treinam mais sério, as pessoas que querem resultados, né? E o corpo precisa disso, porque quando você faz um treino bem feito, que você termina, pode ser o treino que for, você está precisando reparar aquele local que você treinou de uma forma um pouco mais rápida. Então, para isso são os suplementos. Então, cada suplemento também é específico para tal coisa. No caso, para perder, crescer e tal? Não, a proteína para uma reparação muscular. A creatina para um aumento de força e um aumento de glicogênio muscular dentro da célula também, porque ela carrega água, leva água para dentro da... O músculo é como se fosse uma esponja de lavar prato. Ela tá ali sequinha, aí ela fica flácida, o músculo fica flácido. Quando ela enche de glicogênio muscular, é como se você tivesse colocado muita água nela, ela absorve, ela fica pesada, ela fica dura. O músculo fica duro, né? Que a gente chama de densidade muscular. Aí tem suplemento para tudo, para ganhar energia, para você... A pessoa pedala, aí às vezes faz aquele pedal de 2 horas, 3 horas, aí tem aqueles carboidratos em gel. E o carboidrato é o primeiro nutriente que o corpo usa como energia. Então, para tudo tem uma resposta, né? Anabolizante ou bomba, né? É a mesma coisa. O bomba é o vulgo bomba, mas é o anabolizante. Cara, ele foi criado na época da Segunda Guerra Mundial para aumentar a agressividade dos soldados. Mais um. Foi descoberto para isso. Mas no caso, é útil para isso mesmo? Em algumas pessoas, sim. A pessoa já tem um distúrbio já psicológico. E assim, quando você fala em hormônios, existem vários tipos de hormônios. Tem hormônio que mexe muito com o sistema nervoso central. Outros que não. Entendeu? Então, assim... Mas na época era a testosterona realmente assim, pura, a base.
E foi descoberto isso e os alemães queriam que os seus soldados fossem agressivos, né? Então aplicavam nos caras e funcionava para alguns, né? Não para todos. Então daí já quebra um mito também de que assim o hormônio ele deixa a pessoa agressiva, não, a pessoa já tem que ter uma predisposição. Na verdade, todo tipo de efeito colateral a pessoa tem que ter uma predisposição genética. Não é uma regra. Aham. Para tudo no meio do treinamento, da parte esportiva, não é regra. Por isso que, lembra que eu falei lá no início, se é homem, se é mulher, se já teve patologias. Então você tem que estudar a pessoa, principalmente quando a gente fala de alto nível. Né? Então assim, você tem que estudar a pessoa, se ela trabalha sentada, se ela trabalha em pé, se ela trabalha, se ela fica em casa, se ela é solteira, se ela tem marido, se ela tem esposa, se ela tem filho. Então, você tem que ir analisando assim, cara, ele passa o dia fazendo isso. Então, eu não posso fazer isso agora porque eu sei que ele tá, sabe? Então, assim, é muito mais metódico. Voltando para os hormônios, cara, eu sou totalmente a favor do uso em vários casos. Exemplo, quando vamos colocar no caso mulher. A mulher geralmente ela costuma entrar na menopausa, depende da pessoa, entre os 35 a 45 anos. Cedo, Mais né? ou menos por aí. Cedo, né? Hoje devido ao aumento do estresse e a alimentação ruim, entendeu? Então isso tem deixado um pouco mais cedo. Isso muda um pouco de pessoa para pessoa, mas não passa de 50. Então, geralmente as pessoas fazem tratamento com hormônio feminino. Então, isso piora o quadro, porque a mulher fica, a maioria, né? Não todas. Costuma ficar um pouco mais gorda, com mais celulite, com indisposição, falta de desejo sexual e tal, essas coisas assim. E quando você faz o tratamento com a testosterona, esse quadro inverte. A mulher queima gordura, ganha massa muscular, fica mais disposta. Algumas patologias, até cancerígenas, que iriam aparecer, não aparecem. Hoje, estudos recentes falam sobre isso. Então, aumenta-se algo que a gente tem falado hoje em qualidade de vida. É porque, assim, no Brasil, os hormônios eles foram muito discriminados. Foram colocados como algo mal, que faz mal, que vai matar. É o contrário. Então, muitas pessoas têm se beneficiado dos hormônios. Óbvio, não vai usar assim de qualquer jeito. Tomar de canudinha. Não, assim é que se toma. Você tem que ir num médico e, de preferência, um endócrino que entenda da parte esportiva. É diferente você fazer uma alimentação saudável e não treinar. E você fazer a mesma alimentação saudável e ser uma pessoa treinada. O uso dela pelo organismo vai ser completamente diferente. Então, do mesmo jeito é o hormônio. Você toma um hormônio e você não treina. O benefício dele, ou malefício, porque quando a gente fala em droga, sempre tem alguns efeitos, né? Colaterais, muda de pessoa para pessoa, até pelo próprio estilo de vida que a pessoa tem. Então, isso é algo que muita gente, realmente, como eu disse, tem se beneficiado com isso. Eu poderia citar algumas pessoas do Brasil, mas eu não vou citar. Mas, assim, a gente pode citar Van Damme, Stallone, Schwarzenegger, a Madonna. São pessoas que fazem uso de hormônio há muito tempo e você vê, assim, uma jovialidade daquela pessoa, mesmo com 70, com 60 e pouco, mesmo com uma carreira como a Madonna tem, né, de cantora, se desgasta bastante. Mas tem muita gente no Brasil também que faz o uso, que já entendeu isso aí e que quer prolongar essa qualidade de vida. Não é que a pessoa vai ficar jovem, aparência, mas você vai ter uma qualidade de vida, você não vai ficar aquela pessoa morta numa rede, você não vai ficar aquela pessoa frágil. Você vê, pessoas que têm osteoporose se beneficiam disso. O osso fica mais forte. Pessoas que sofrem queimaduras de segundo, terceiro grau se beneficiam disso também. A pele se reconstitui mais rápido, melhor. Né? Então, crianças que têm nanismo, então, se
cuidar enquanto a pessoa não chegar na fase adulta, ele consegue crescer mais. Então são muitos benefícios que podem vir a trazer o uso de hormônios. Mas agora já na parte esportiva, ela é usada porque assim, o esporte ele não é sinal de saúde. Eles confundem muito isso. Uhum. A prática é uma coisa. Agora, quando você vai falar de esporte de alto rendimento, se você disser assim, ó, vão ter as próximas Olimpíadas, né? E não pode vir ninguém que use hormônio. Acabou, pode fechar. Seja lá qual for o esporte. Mas esses hormônios não entram no doping lá, não? Coisa assim? Tem muita gente Que burla. inteligente. É o jeito brasileiro até nesse quesito. Não, mas não é só no Brasil, é tudo. É em todo canto, É em né? ó, tem doping pro xadrez. Oxi. O xadrez? Droga que aumenta o capacidade. potencial de raciocínio. Vixe, isso aí é Já novo pra pensou? mim, viu? Entendeu? Isso é novo. Mas o esporte que você pensar. Entendeu? O esporte que você pensar. Então, assim. Agora, vou dizer algo assim. Os campeões seriam os mesmos. Uhum. Só que com físicos e recordes diferentes. Diferente. Os meninos, se tiverem perguntas aí, viu, os meninos? Por quê? Rony, se tiverem pergunta, podem fazer pra ele também. O Viu? que faz a pessoa ser campeão é a dedicação. Você tira por Mike Tyson, um exemplo. Até hoje não tem ninguém igual a ele. É verdade. Eu acho que nessa luta de apresentação, não sei se tu viu, acho que ele ganhava daquele cara. Sim, sabe? Então, assim, você vê, assim, a pessoa com toda a tecnologia que hoje tem, de treino, de dieta e tudo, não tem ninguém igual a ele, porque, assim, ele primeiro nasceu para aquilo, propósito, Uhum. né? Então, ele entendeu o propósito e se dedicou a ele. Então, acabou. Ah, Luciano, mas eu não concordo. Beleza. Bruce Lee tá aí também para provar. Não tem ninguém igual o cara hoje. Só que ele morreu quase 40 anos. Não tem ninguém, entendeu? Tem a galera aí boa, né? Então, enfim, em vários tipos de esportes, realmente, você vê que, assim, os campeões seriam os mesmos. Físicos menores, físicos diferentes, recordes menores também. Menores não, maiores, né, no caso. O tempo maior. Mas seriam os mesmos caras, porque o que vale é a dedicação. Então, se na sua academia tem alguém que usa hormônio e tá com e bonito, não sei o quê, ele ia ter um físico bacana também, porque ele faz as outras coisas também. Entendeu? Então, assim, o hormônio ele só potencializa Uhum. aquilo que já vem dando certo. Sei. Se você não fizer tudo certo, ele não vai ser Eficaz. a fórmula né? mágica. Aham. Né? Não existe fórmula mágica para isso. Então, assim, mas voltando para a qualidade de vida, muita gente deveria, no mínimo, estudar um pouco sobre isso, ir atrás, porque, assim, cara, é bacana. É legal demais, assim, a pessoa fica muito bem. Essa questão de tratamento hormonal que tu fala, aqui é feito aqui em Juazeiro? Como é isso? Tem profissionais que trabalham com essa área, sabe, assim, mas... não da forma que... Deveria ser. Não da forma que eu acho que seria o ideal, como eu disse, né? Um endócrino que entendesse da parte esportiva. Ah, entendi. Mas a gente tá trabalhando para isso. Tá certo. Luciano, agora é pergunta de leigo mesmo, leigo. Eu espero que um dia chegue o endócrino. Eu ouvi muito, não sei nem se existe mais, aquele tal de ADE, que é um líquido que coloca um óleo, sei lá. Ali são vitaminas, né? Vitaminas para gado. Vitaminas do A, D e E. Gado, ali geralmente é dado para engorda. O que acontece? Aí muito equino usava. Equino de duas patas. Usava aquilo ali achando que era o segredo da coisa, né? Ainda hoje algumas pessoas usam, né? Então, assim, por que é que aumenta o volume da musculatura do ser humano? Porque essas vitaminas são diluídas num óleo. Esse óleo ele é muito espesso. E até aí tá tudo certo, porque o óleo vai ser o veículo que vai levar as vitaminas pro gado. Gado. A fibra muscular do gado, ela tem as fibras musculares, né?
elas têm umas passagens mais largas do que a do ser humano. Então as passagens do gado é mais ou menos aqui, exemplo, né? A do ser humano é menor, um pouco mais estreita. Então quando aplica, exemplo, aplica no braço aqui, o óleo não tem para onde ir, ele fica preso, gerando uma inflamação. Aí tudo aquilo ali que aumenta não é músculo, é inflamação. Meu Deus. Nossa. A inflamação que pode se transformar num hematoma, numa fibrose, a fibrose que pode se transformar numa necrose. Não. Aí a pessoa tem que raspar o músculo. Já aconteceu aqui no Juazeiro. Já, uma pessoa que quase perdeu os 2 braços e tal. Aqueles casos, Luciano, que você vê na internet, de um tal do Hulk nordestino. Sim. É um tal dos cabos que fica com as bolas, parece uma manga. Um braço isso bem aí. fininho, uma bola. Ali você vê que aqueles caras já estão há muito tempo com aquilo, não é? Deus tendo misericórdia. Que não é outra hora- coisa, não. Não é porque assim, ali não tem pra onde sair, a fibrose ficou muito grande. Não tem como retirar aquilo. Só tá faltando. Não tem. Só Porque, tem- porque assim, aplicou hoje e hoje e amanhã o cara se arrepende, corre e vai, ainda dá, sabe? Mas quando vira fibrose, a fibrose ela é um tecido muscular que tá morto. Ele tá morto, então ele fica duro. Aí ele fica duro. Aí o que acontece? Não tem como retirar, a não ser que a pessoa retire parte do músculo. Então assim, aqueles caras talvez tenham injetado tanto, talvez não, injetaram tanto, né, que disforme, né? E se fosse retirar, tinha que retirar o músculo todo. Aí era melhor amputar os braços, né? Ixi, meu Deus. Então cara. assim, Ia bater no osso, né? Pra ju- tirar tudo. justamente. Então quando ficasse, estava só no osso, não tinha o que Não fazer. tinha força, Aí o que acontece? Ali realmente é pedir a Deus para não chegar na fase seguinte, né? Porque de fibrose é necrose. Aí arrancar mesmo. Meu Deus. Que loucura. Não tem, é loucura. Não, é porque assim, cara, é preguiça, é loucura. É muita viagem. É a questão do imediatismo, né? Não consegue ter paciência no treino pra ir conseguindo o natural. E é doido, porque assim, fica feio o negócio. É, se doido, você compara, desproporcional, se demais. você compara um físico de quem não usa isso, você vai ver ali o relevo muscular, a beleza do corpo. Aquilo ali fica uma bola, um negócio pendurado, um negócio preto, feio, um negócio É feio. um braço fino, quer dizer, o antebraço fino, o braço grande, aqui caindo. É horrível, é horrível. Porra do cão ali. Luciano, Show. tem uns questionamentos aqui É. que é bem mais polêmicos pra questão da cristã, né? Vai comer não, Luciano? Vou já. Depois esteira. Mas eu vou comer um. Vai, pode comer, fica à vontade. Vou comer um aí, enquanto ele aqui vai fazer essa daí, vamos ver. Pronto, é porque é o seguinte, a gente vê muito a questão de certa, como a gente já falou, um certo preconceito com as pessoas que cuidam muito do corpo, né? Uhum. No quesito contrário, Luciano, do que você, porque você também dá palestras, né? Você dá palestra tanto para pessoas que estão querendo um desenvolvimento físico, assim, querendo aprender, e também na igreja você fala essas coisas também, não fala? Fala, não fala? No teu ponto de vista, Luciano, no teu ponto de vista e diante de textos bíblicos que a gente vê, que a gente tem, que eu vou até abrir aqui agora, que é aqueles que dizem assim, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Uhum. É aquele que destruir, Deus o destruirá. Aquele texto de Tessalonicenses que fala assim, apresentais os vosso corpo, alma e espírito irrepreensível. Corpo, alma e espírito irrepreensível para a vinda do Senhor. Aí pegando essas pessoas, Luciano, que não tem esse cuidado, por exemplo, uma pessoa está muito acima do peso, ela entra nesse quesito aqui dela tá destruindo o corpo, o templo do Espírito Santo nesse sentido. É porque, por exemplo, digamos, uma pessoa muito acima do peso, ela pode acarretar tendo doenças do coração, vamos dizer assim, né? A que eu conheça. E ela pode partir antes de cumprir isso que você está falando, o propósito pelo qual você nasceu. Você acha que isso, a pessoa que não mantém uma dieta, não mantém uma vida regrada com relação ao seu físico, ela está pecando? Assim. vamos Foi lá. muita coisa que eu falei, não foi? Não, mas eu entendi. Vamos lá. Assim, quando fala em dieta, o povo pensa em passar fome, né? Mas não é. A dieta de alface e frango só. Não, é comer comida. É porque assim, quem é mais jovem não vai entender quando eu digo assim, comer comida. Quando eu tinha 12 anos de idade, não tinha isso aqui no Juazeiro, assim.
em toda a esquina. Não tinha McDonald's, não tinha... Bob's. Era comida. Arroz, feijão e a galinha que a gente criava no quintal. É verdade. Então, quando você come comida natural, você tem que comer muito pra você ficar ruim. Uhum. Só que a maioria do pessoal come muito, direto, todos os dias, o dia todo, muito isso aqui. Uhum. Sabe? Porque tá normal. Não é só porque tá normal que é o correto. Tá Uhum. normal, ok. Então, o que eu acho? Eu acho que, assim, se você for analisar direitinho, realmente a pessoa tá dentro de algum pecado. Quer seja da gula, quer seja do alcoolismo, né? Que tem pessoas que sabem que tá doente, destruindo tá isso. destruindo, e ele, não, eu não paro. Entendeu? Fuma. Então tem que se cumprir a palavra felizmente e infelizmente para a pessoa. Entendo. Que assim, você falou do pessoal aqui que aplica o óleo no braço. A genética desse cara tá provando que é muito boa. Uhum. Pessoas com muito menos perderam os braços. Ele não, tá ali ainda. Uhum. Então, tem gente que diz assim, não, eu bebo, já tenho 60 anos e tal, tô de boa e tal. Prova que você tem uma genética muito boa. Você poderia ir mais longe se não fizesse isso. Uhum. E não é só porque eu não bebo, assim, e não é só porque eu sou crente hoje. Antes eu também não bebia, eu achava, eu não achava que tinha lógica, sabe, essas coisas. Então não é uma coisa que, é papo de crente e tal. Não é isso. Então, assim, como Deus fez realmente você com certo propósito, é aquele lance. Deus manda um recado para você dar a alguém. Se você não der, outra pessoa dá. É verdade. Uhum. Agora você vai sofrer as consequências. Isso. Então, assim, Deus te dá um certo propósito. Você leva a vida como se fosse uma bodega. E você morre 40 anos antes do tempo. 50 anos antes do tempo. Aconteceu algo recente aqui no Juazeiro. Uma pessoa que fez A lipo? um procedimento estético. Eu né? vi esse caso. E tenho plena certeza que ela antecipou A ida. a Com ida certeza. dela, entendeu? Eu fiquei muito triste porque quando eu olhei, eu disse, cara, em 15 dias eu resolvi esse problema dela. Nossa. Juro pra você. Falta conhecimento Ela não tinha total. nada ali. Ela não tinha nada. É, você Um vai ver as negocinho fotos perto da- do umbigo, uma coisinha de nada ali. Em 15 dias eu resolvi aquele problema dela. Eu rasgar os 2 diplomas que eu tenho se eu não resolvesse em 15 dias. Entendeu? Então quando você olha assim, meu Deus, poderia ter feito esse trabalho. Eu fiquei meio assim, uma semana, sabe? Uhum. Fiquei meio assim, esse cara, ela podia ter baixado aqui, no estúdio aqui e tal, e não... Enfim. Então são casos parecidos que você, tipo, brinca com seu corpo como se fosse uma chinela velha. Sei. Sabe, Não tem um assim? cuidado realmente É, do corpo. porque É como- hoje tá muito normal. É como se a conta nunca fosse chegar, Nunca né? fosse chegar, só chega pro outro ali. Pra mim não chega. Então, assim, eu sou de um tempo. Ai, Rezinho, cara, você vai ficando com mais idade, é engraçado. Eu sou de um tempo que você não via mulher bebendo, cara. Não via, você não via. As mulheres que a gente via bebendo eram as prostitutas no bar. Uhum. Pronto. Hoje em dia, não tô falando que quem bebe hein? Pelo amor de Deus, é verdade. É, que fique Não, claro. hoje o que tempo fique- é é. assim, cara. Como é que pode? Mas o que acontece? Hoje é muito normal, é muito comum e tem mulher que derruba os caras. É. Entendeu? Só que a mulher já tem uma desvantagem em relação ao homem. Acabei de falar. Eu não falei. A mulher tem quantidades absurdas menos que o homem em relação à testosterona. A testosterona é o hormônio da vida. Não é o hormônio masculino, não. Mas a mulher também tem. É? É. Não na mesma escala que o em homem. doses mais baixas. Uhum. Naturalmente falando. Mas é o hormônio da vida. Parou o fone dele, não? Eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Então, Tá me beleza. ouvindo? Tá ouvindo, tô Tá ouvindo? Pode continuar. Voltamos. Então, assim, é o hormônio da vida. É o que dá força, é o que faz você criar massa muscular, ter disposição, ter apetite sexual, um monte de coisa. Entendeu? É o que ajuda a queimar gordura, é o que você come uma pizza e você não engorda. É esse hormôniozinho que foi tão difamado antes e tal. E, enfim, entendi. aí a mulher já tem essa desvantagem genética. Aí ela, pá. A galera que bebe. Cientificamente foi comprovado que você toma um leque bem tomado, seu corpo só vai se reorganizar
de 15 a 20 dias depois, por completo. Tem que beber muita água, tal, aquele processo todo. E esperar o tempo, não tem outra coisa. Como é que você beba muita água, coma bem e tal? Você acha que você está 100%. Só que dentro, suas células só vão se reorganizar por completo de 15 a 20 dias depois. E quem faz isso toda semana? Nunca está organizado, 100%. E essa galera de academia que faz isso também? Como é que tá o processo de corpo dessa galera? O físico pode até vir por causa da genética. Prova que sua genética é muito boa. Se você não fizesse... Tô entendendo. Sabe? É igual o dente. Tem gente que, tipo assim, não tem cuidado com o dente. É tipo assim, eu tô com 40 anos, eu não tenho uma cárie na boca. Cara, legal. Prova que seus dentes são, assim, os mais tops, né? Se você tivesse mais cuidado, talvez. Aí pode não dar um problema no dente, mas pode dar um problema na gengiva. Pode dar um problema no osso maxilar. Pode, sabe? Não sou dentista, mas já vi casos assim. O dente tá lá intacto, mas deu problema em outro lugar. Por falta de cuidado, sabe? Então, cara, eu vejo que assim, eu vejo que Deus olha com tristeza. Pra a pessoa que não cuida. E assim, nada na Bíblia tá à toa. Já que tá lá, então Deus quer que realmente você cuide da sua saúde, você cuide do seu corpo, porque algum propósito naquilo tem. Sim. Eu lembrei agora de uma passagem que Jesus chegou e o menino parece que estava enfermo, se eu não me lembro, ele era paralítico, alguma coisa assim. E alguém perguntou assim, quem foi que pecou? Foi ele ou foram os seus pais e Era tal? cego. 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 Então, aí ele pegou e falou assim, não, nenhum dos dois, para que se manifeste essa glória de Deus. Né? Entendeu? Então, assim, algum propósito tinha naquilo. Então, se você, entre aspas, humanamente está perfeito, tem um propósito. Entendeu? Então, por que você vai destruir? E as pessoas estão muito assim, estão desvalorizando tudo, inclusive a si próprio. Você vê que as mulheres hoje, a grande maioria, não todas, as músicas que tá aí, elas erotizam demais a mulher, elas diminuem demais a mulher, elas, cara, chamam as mulheres assim de como se fosse... Eles banalizam muito, objeto, né, elas, né? E as meninas botam a música... Escuta. Põe no history, cara. E dança. E o pessoal acha isso normal. Não é porque é normal que tá certo. Entendeu? Então, assim, se você for um pouco mais crítico, no sentido inteligente da coisa, você vai analisar e olhar assim, cara, isso aqui não tá certo. Não precisa ser crente, não. Então você olhar e dizer assim, cara, isso aqui não tá certo, peraí. E aquilo vai entrando na sua mente e vai entrando na mente da sociedade. Daqui a pouco vira uma verdade. Entendeu? Então, assim, por que é que o pessoal mata muito a mulher? Por que é que o pessoal espanca muito a mulher? A própria mulher não se valoriza mais. Então, você que é mulher, não se valoriza, você acha que o homem vai valorizar você? Complicado. A galerinha da mesma night, do mesmo clube. Se você não se dá o respeito, tá entendendo? Então, assim, cara, tem letra hoje que eu olho assim, estão tocando isso, cara. Que doideira, sabe? Chama desse, chama daquele, parará e pererê. Eu disse, cara, antigamente isso era xingamento. Era xingamento, mas hoje em dia a galera tá dançando. Hoje é valorização. Não. Mudou. Tu me lembrou de um ponto. Hoje, realmente, assim, as meninas querem ser chamadas, realmente. É empoderamento, ser xingado. Meu Deus do céu. Vou falar. Não, assim, tem letra que chama de prostituta. Tem letra que chama de E tudo e um aí. monte de coisa. Tem aquele pedacinho do coco, né? Você abre o coco, aí fica duas bandas. Aí, tem letra que chama disso, entendeu? Então, assim, e as meninas dançam, acham bom e acham legal. Aí, pai, minha filha, você tá colaborando pra sociedade ficar cada vez pior e você não tá ligado. Entendeu? Então, isso é uma estratégia. Isso é algo muito maior do que apenas ouvir uma música de letra sua. Luciano, últimas considerações aí pra galera.
falo pra caramba. Né? Mas é um bate-papo. Show, cara. Estão ferrados comigo. Se fosse pra ficar aqui a noite todinha, eu sempre durmo tarde. Eu durmo 1 hora, 1h30. Nossa, é tarde mesmo. Antes disso, antes das considerações finais, você pode resumir a resposta. A questão da obesidade. Ela é doença ou não? Como é que funciona? É uma doença. É uma doença, né? É uma doença e Até, agora foi até descoberto... que hora é que começa essa obesidade e tal? É uma doença e foi descoberta recentemente que a gordura, ela, depois de um certo nível, ela funciona como um órgão endócrino. Ou seja, ela vai regular os seus hormônios pro mal. Nossa. Vixe. É uma viagem. Então ela funciona como se fosse um órgão. A partir de um certo tamanho, uma certa quantidade, né? Então é sempre um órgão endócrino. Ou seja, assim, vai te trazer uma diabetes, ela vai fazer com que você perca massa muscular, que você não tenha força, que você ganhe uma série de doenças aí que até então a ciência não sabia ao certo como era, por que chegava naquele ponto. Aí falava muito que era uma herança genética, não sei o que e tal. Não, era a gordura que estava ali regulando, sabe? E às vezes a pessoa fica muitos anos da vida com aquilo ali parado e regulando o seu corpo, né? Então, assim, a ideia é, nem todo mundo tem um acesso a nutricionista, a um treinador e tal. Mas pega do básico, tira muito aquilo que é enlatado, embutido e fast food, coloca mais comida, verdade, né? E muita água. Ó, quanto mais água você toma, mais água você expele. Principalmente as mulheres que têm problema com retenção de líquido. O corpo, ele prende o líquido porque ele entende que tem pouco. Então ele prende o líquido para poder garantir que vai mandar água para os órgãos. O coração Uma precisa reserva, de líquido, né? os rins precisam de líquido e tal, enfim. Intestino. É como se fosse uma reserva, mas quanto mais você bebe, mais você expele, né? Entendeu? Então, assim, a gordura é uma doença, a gordura realmente pode trazer várias outras doenças, né? Então, isso tem sido combatido a nível mundial. E até que ponto, quando começa a ser doença, né? Se identificar, rapaz, eu acho que a partir daqui eu já sou obeso. Quando começa a regular seu corpo. E isso só pode ser identificado com exames, sabe? Não é só a questão, não é apenas a questão do tamanho, mas quando começa a regular seu corpo por dentro, na parte fisiológica. Lógico que as pessoas que têm 150, 180 quilos, 200, aí já tá na cara. já Passou da conta, já, entendeu? E é muito difícil. Não é desmotivando, mas veja só. Pessoal, cada grama de carboidrato são 4 calorias. Cada grama de gordura são 9 calorias. Então, assim, quando você for comer, você faz a escolha correta dos seus alimentos, tá? E para quem não faz nada, já fica pior. Então, assim, se você come 10 gramas de gordura, são 90 calorias. Você fica 1 hora na esteira, como eu costumo ficar, você gasta 250? 300 e pouco? É muito pouco. É muito pouquinho mesmo. É muito pouco. Então, assim, e quem não faz nada? Eu dei o exemplo, Só acumula. Eu dei o exemplo da esteira porque ali tá marcando, né? Uhum. Acho que aquilo ali é aproximado, vai um pouco para cima, um pouco para baixo. E assim como ali a gordura se acumula, o treino também é acumulativo. Não é o treino de uma semana que vai resolver, mas quando você tá 1 semana, 2, 1 mês, 6 meses, 1 ano, pode até ser o mesmo treino. Aquele treino ele vai se acumulando no seu organismo e o organismo vai entendendo, porque tudo isso que a gente faz, água, comida, treino e tal, isso são sinais. Você está dando sinais para o seu corpo do que é que você espera dele. Então, se você espera que você engorde, então é só não fazer nada, comer muito, comer comida muito calórica, daqui a pouco acontece. Todo mundo conhece alguém que diz assim: cara, eu era bem magrinho quando eu era novo, eu era isso aqui, ó. Do nada? Do nada? Tu ficou 5, 10 anos estimulando e o corpo, pois tá bom, cara, beleza, vamos. Agora quando vai de uma vez só. Vai de uma vez só, né? Entendeu? Então as considerações finais. Se você quiser falar pra galera aí, já. Fica à vontade aí. Bom, pessoal,
Fala onde é o estúdio também, pra galera. Pode falar onde é o quiser. seu estúdio, deixa suas redes sociais aí, onde te Muito bem. encontrar, do jeito que você quiser aí, a Rocha. Pronto, nosso estúdio aqui é na Avenida Humberto Bezerra, número 550, né? Juazeiro do Norte, Ceará. Se você estiver assistindo a gente em qualquer parte do mundo. Também trabalho com consultoria online, tá? É só entrar lá no @coach Luciano Cavalcante e a gente atende vários estados, outros países também. Tenho alunos que são dos Estados Unidos, tem gente que está na Alemanha, tem gente que está em Paris e tal. A gente tem Vai longe mesmo. a gente tem esse trabalho também. É pela falta de profissionais que fazem as coisas acontecerem, sabe? Aham. Aí o pessoal acaba encontrando, e eu não sou o único que trabalha com isso. No Brasil tem muita gente que trabalha com isso. Né? Tem gente que tem... Sei lá, eu vi uma vez um cara falando que tinha 78 alunos de online. Esse cara é muita gente, eu não consigo dar conta de tudo isso, não. É porque você tem que pensar. Uhum. Entendeu? Ontem mesmo eu mandei uma consultoria para uma cliente minha que é da Bahia. E foi uma renovação de um contrato. Eu demorei acho que umas 2h30 para concluir o trabalho dela e mandar. Então assim, se dá de conta 78 pessoas. Requer pensar, requer É cálculo, tudo muita isso. gente, é muita coisa, né? Sim, cara, eu costumo dizer assim, cara, conselho é muito bom, né, cara? O pessoal entendesse quem foi Salomão e o cara ainda tinha conselheiro. Eu fico assim pensando, sabe? Não, cara, o homem mais sábio do mundo. Aí você olha e diz assim, bicho, como será que ele... Eu tenho essas viagens às vezes, sabe? Eu leio a Bíblia e fico assim pensando, como era que Salomão se sentia? Chegava alguém para dar um pitaco e ele dizia assim, irmão, eu tô à frente. Eu pensei, né? Mas ele ainda tinha uma galera ali. Então, assim, o conselho, ele não é como... Tem muito ditado que a gente aprendeu errado. Os opostos se atraem. O conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Tudo errado. Política, futebol e religião, ninguém discute. Errado também. Uhum. A gente tá sofrendo agora porque ninguém conhece Exatamente. política. Isso. E a P tá cantando. Não, é tudo ladrão, deixa aí. Deixou à vontade demais. Olha como é que as coisas estão. Né? Então, assim, o ser humano ele tem que ter conhecimento em vários âmbitos da vida. Só se vive uma vez. Se for vacilão, chegar lá em cima não tem... né? Não tem... Ah, eu não sabia. Tá bom? Você era doido? Né? Entendeu? Então, assim, o que acontece? Aprendam a ouvir as pessoas. Aí você vai ver quem são as pessoas. Se gostam de você, se querem o seu bem. Pode ser o seu pastor, a sua mulher, o seu marido, o seu filho. Quem é mais velho também aprende com quem é mais novo, sabe? Então, assim, as pessoas não param para ouvir ninguém, seguem... A gente tá num momento, assim, de vida muito louca. O pessoal faz o que dá na telha, aquilo que tá afim, e vai só quebrando a cara, e dando errado, entendeu? Deus fala de muitas maneiras. E uma das maneiras que Deus fala também é através de pessoas. E saibam de uma coisa, assim, que Deus existe, é verdadeiro, Ele quer sempre o seu bem. Eu não sei como que tá a coisa para você aí. As coisas devem estar, podem estar muito ruins, como um dia esteve para mim, sabe? Mas, assim, busque sempre a solução. O campeão sempre busca uma solução. E a solução para tudo na vida está na figura de Deus. Está na sua palavra. A palavra de Deus fala sobre tudo que você pensar. Fala sobre criar filhos, fala sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre política, sobre tudo. Cuidar do corpo. Cuidar do corpo, alimentação, tudo tá ali. Então, se você não conhece ou se você não acredita, eu faço um desafio para você agora. Comece a ler. Comece a ler. Você pode começar a ler como um curioso. Ah, cara, eu vou ler isso aqui não vale nada, é só mais um livro. Tá? Comece a ler. Agora eu quero que você leia todos os dias. E você vai chegar no fim, no último livro, que é o Apocalipse, que eu acredito muito que a gente já está iniciando ele. Apertar o start já. Entendeu? E você vai ver que, assim,
é algo muito mais profundo do que você imagina. O servir a Deus, um Deus que criou, por que Deus tem um propósito, o que é que Deus quer de nossa vida. O mundo, ele expressa Deus em muitas coisas. Você tira pelos alimentos que tem vitaminas, nada é à toa. Um alimento tem complexo B, o outro tem A, o outro tem zinco, o outro tem C, o outro tem... E tá tudo aí. Pra quem? A água salgada é diferente da água doce. É tudo água, mas é diferente. Então, assim, cara, tudo tem um propósito. Sabe, os animais estão aí. Já que a gente falou de treino e dieta, né? A carne vermelha tem um certo tipo de aminoácido, uma certa quantidade, o peixe tem outra. A digestão do peixe é de um jeito, a da carne vermelha é outra. Então, assim, nada é à toa. Existe um Deus que quer o nosso bem, que quer o nosso melhor. E o principal, que quer a sua salvação. Então, se você duvida, eu faço um desafio para você. Você inicie a ler a Bíblia e convide esse Deus para estar junto com você em todos os dias durante essa leitura. E eu duvido como você vai entender ao final de que existe um Deus e ele vai se manifestar na sua vida. E ele pode resolver qualquer problema que você tiver, qualquer coisa que você tiver. Agora você tem que buscar, tá? No relacionamento com Deus não tem almoço grátis. Deus nunca fez um milagre para alguém, entre aspas, de graça. A pessoa sempre teve que ir até o milagre, até o ponto, fazer algo, se esforçar, derrubar gigante, se rastejar e tocar no manto, tocar água. Você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte, Deus faz a dele. A sua parte é o mais fácil. O complicado é com Deus. Faça a sua parte, o resto, entendeu? E o que não der certo é porque não era para ser. Acabou, então vira a página, segue adiante. Estando com Deus, você vai chegar no local perfeito. Show de bola! Luciano, obrigado. Bate-papo show. Eu que agradeço, cara. Tamo aí. Massa demais. Então, galera, para finalizar, não esquece, né? Deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com a galera. Show, estarão aí. As redes sociais do Luciano, vai estar aqui. Eu acho que é desse lado ou é desse outro lado, eu não lembro, mas vai ter um cardzinho para que você se inscreva. Se inscreva. Vamos colocar todas as redes sociais do nosso amigo Luciano aqui, para que você vá lá, entre em contato com ele, faça sua consultoria. Isso. Melhor treino que você vai ter, galera. É isso aí. Valeu. Deus abençoe a todos. Valeu. Valeu, Fuja galera. da ilha. Fuja da ilha aí.